A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio dar testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Qual é a função de Jesus como luz? Nos iluminar por completo. Tirar de nós toda a influência das trevas, toda. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, e nem da vontade humana, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Falamos de verdade na história de Jesus e a mulher samaritana. Quem está aqui observando essas pistas? Luz, vida, verdade e graça. Quem está observando? Como uma estrada cheia de tijolos que você vai pisando, e tem barro de um lado e do outro, e tem os blocos de cimento. É sobre essas verdades que a gente vai pisando. Agora, como é que nós vamos experimentar o real sentido de Jesus ter nascido na nossa vida? O real sentido da vida cristã. Eu fiquei muito feliz quando aqui na escola bíblica, uma irmã que está aqui desde o começo de tudo e que já era crente antes mesmo desse ministério, ela falou assim, ela falou, posso fazer uma pergunta, pastor? Eu falei, pode. Olha a pergunta que ela fez. Depois de quase 40 anos de crente, a pergunta foi, ou 30 anos de crente, o que é vida em abundância na prática? Pastor, o que significa vida abundante na prática, Fátima? O que significa vida abundante na prática? Alguém me entendeu? E aí nós explicamos na terça-feira. É muito bom quando a gente procura entender a razão das coisas. Vai ser muito bom explicar para essas crianças, para esses juniores, a razão das coisas. E eles caminharem dentro de uma razão, dentro de uma realidade. Então aqui nós temos as trevas e nós temos a luz. Nós temos trevas que não compreendem a luz, que não absorvem a luz. Mas a todos que recebem ele, são feitos filhos de Deus. E o que ele é? Ele é cheio de graça, ou seja, do favor de Deus, mas ele é cheio também de quê? Hoje fala-se muito da graça, é tudo pela graça, ok? Quem já ouviu isso? É tudo pela? Quem escuta isso até de forma exagerada? Graça, graça, graça. Agora, quem escuta de forma exagerada a palavra verdade? Pegou, né? É bastante? Não. Repita comigo, a graça não funciona sem a verdade. Para a graça funcionar, a verdade tem que ser usada. Quem já usou Durapox aqui? Durapox tem duas misturas, uma branca e outra cinza. Você tem que misturar as duas. A mesma coisa com Jesus.
Jesus vai vir cheio de graça, do favor, da bondade de Deus. Jesus conversando com uma mulher que ninguém gostava de conversar, que nenhum judeu conversava. Jesus conversando com uma mulher que já tinha tido 5 maridos e agora tinha um que não era nem marido mais, era só namoradinho. Porque ele falou, você já teve 5 maridos. Então ela já deve ter tido 5 divórcios. E o que você tem não é seu marido. Então quer dizer que ela nem casando estava mais, ela já estava vivendo junto. Cansou de casar. Porque perceba, ele disse, você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é o seu marido. Então ela estava vivendo com um cara de qualquer jeito. Mas ele parar para conversar com ela e oferecer a água da vida para ela, é o quê? É a graça. A bondade. Todos nós aqui fomos alcançados por Deus, por quê? Pela graça. Amém, Sidney? Tudo que Deus apresentou para mim há 30 anos atrás foi por mera graça. Assuntos que hoje eu falo que eu não queria nem falar e nem gostava, se você quer saber. Eu queria distância de certos assuntos espirituais. E há 34 anos atrás eu achava lindo ser um crente meia boca. Assim, não precisa ser daquela igreja, nem daquela. Que bom que eu estou aqui, que é mais light. Eu tinha esse raciocínio. Eu tinha aos 14 anos. Só que Deus foi muito gracioso e foi me tirando dos meus enganos e me conduziu à sua verdade. E muitas vezes deixou as trevas me confrontarem para que eu acordasse. Porque a graça de Deus só vai continuar se abrindo à medida que a verdade for sendo aplicada. Então ele não é cheio só de graça, ele é cheio de verdade. Graça, o presente de Deus, a verdade, a constatação do que se fala e do que acontece. Está muito teológico ou dá para levar? Para quem está entendendo, fala, dá para levar. Amém? Estava passando por uma situação e eu queria que Deus me explicasse o que estava acontecendo. Deus me deu um sonho de ontem para hoje, claro assim, ó, um desenho. Chamei a minha mulher, a pastora aqui dessa igreja, e falei, vamos conversar, que eu já descobri o que está acontecendo. E o sonho foi assim. Sabe por que, Thalita? Ele é luz. Ele é luz. E tudo se esclarece. Depois voltei, tomei um remédio, estava com dor de cabeça, fui dormir, tive mais 2. Mais 2. E acordei com a mente mais iluminada ainda. Porque ele é cheio de graça e de quê? Quando ele senta para conversar, você já pode abrir agora no capítulo 4. Quando ele senta para conversar com a mulher samaritana, ele está sendo cheio de quê? De graça. Porque um judeu não conversava com um samaritano. Muito mais com uma mulher. E muito mais com uma mulher de origem duvidosa. Ok? Então ele está sendo o quê, querido? Gracioso. Mas quando ele chega e fala assim com ela, chama seu marido para mim. Quando ele oferece a água da vida, ele está sendo cheio de quê? De graça. Quando ele fala que ela vai beber uma água que nunca mais ela vai ter sede. Então a mulher satisfeita está sendo cheio de graça. Mas quando ele fala assim para ela, ó, versículo 16. Disse Jesus, não, versículo 15 primeiro, Dionísio. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Quando Jesus inocula dentro da mulher o desejo de querer a água, é também o quê? Graça. No começo ela queria alguma água? Não. É igual a gente. Até o desejo por coisas mais elevadas, Onesi, quem coloca era Deus. Até isso. Qual era o meu grande sonho quando eu era pastor no início, há 22 anos atrás? Meu sonho era ter uma igreja grande, fazer um bom serviço, igual eu estava fazendo, igreja crescendo, e ter 2 férias por ano, sair com um carro e uma moto com minha mulher e viver a vida assim, um pastor legal. Era esse meu grande sonho.
E para quem nos acompanha desde o começo sabe que estava indo bem, não estava? Estava indo nesse caminho. Igreja chamando para ser pastor em outro estado. Era a grande promessa daquela denominação. Aí vem um belo dia, Deus começa pela sua graça baixar no culto e o culto ficar diferente. Demônios começam a aparecer, outros eventos começam. E aí ele começa a desenhar outro desenho na minha cabeça. E isso só foi obra da mera graça de Deus. Um dia nós estávamos no culto na quarta-feira, culto de quarta-feira com pouca gente. Daqui a pouco a gente cantando a música, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Daqui a pouco aquela presença densa que eu nunca tinha sentido desceu. Dentro daquela igreja. A gente não conseguia nem falar direito de tão doce que era a presença. Sabe o que foi aquele dia? O que foi isso aquele dia? Foi a manifestação da graça. Foi Deus dizendo assim, deixa eu mostrar um pouquinho do que eu sou. Sinta um pouquinho da minha glória. Sinta um pouquinho do meu amor. Sinta um pouco de como é que funciona. Aquilo foi a graça. Só que depois de uma manifestação de graça, vem um alinhamento com a verdade. Porque você só permanece dentro dessa graça, desse favor, se você se alinhar com a verdade de quem é o dono do favor. Alguém está ouvindo? Eu vou repetir. Você só fica dentro desse favor se você respeitar o raciocínio do dono do favor. Seria tipo você ir para um emprego que o cara fala assim, olha, eu vou te dar esse emprego aqui, mas para te falar a verdade, você não tem nem qualificação para isso, mas você caiu na minha graça. Você só tem que se comprometer agora a fazer tudo que eu mandar, porque eu quero te empregar, eu quero te ajudar. Eu quero que você fique aqui. Quando a pessoa fala assim, ela está sendo o que com você? Graciosa. Mas daqui a pouco ela te dá uma lista de coisas que você tem que fazer para que você permaneça dentro daquilo. Então aqui nós temos a graça de um lado. Quem já passou por isso além de mim? De cair na graça de alguém? Amém? Eu já caí na graça de várias pessoas. Só que depois a pessoa dizia para mim como que eu tinha que me comportar. Eu tinha que me alinhar à verdade daquele lugar. Então aqui é graça de um lado e a verdade do outro. No céu existe a verdade. Tem as verdades do céu. Então, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, graça. Quando ele desperta nela o desejo por algo maior, é o quê? Graça. Como é bom hoje, num tempo de oração com Deus ou jejum, dizer assim, olha, não fui eu que escolhi isso. Foi o Senhor que colocou dentro do meu coração. Agora, hoje eu fico muito feliz, Deus, que o que era o teu desejo agora se tornou o meu desejo. E como agora é meu desejo também, eu peço que o Senhor faça. E aí eu estou orando de verdade. Não fui eu que procurei, não fui eu que inventei, está na tua palavra e eu já experimentei um pouco. Então agora, por favor, Senhor, faça o que deve ser feito. Faça o que tem que ser feito. E eu estou disposto a me alinhar ainda mais para que isso aconteça. Isso é a graça de Deus. Agora, o que é a verdade? É o que está aqui. Disse-lhe a mulher, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui mais. Disse Jesus, ajoelha aí, serva. Receba! Foi isso? Foi isso? Foi receba? Ele falou, faz uma coisa. Vai e chama o teu marido e vem cá. Agora eu encontro com a verdade. E disse bem, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 e o que agora você tem não é teu. Isso disseste com verdade.
que a mulher demonstra que aceitou a verdade? Como que ela ia se encher de uma água viva, tendo uma vida torta? Alguém está me ouvindo? Ela estava se enchendo de outra coisa. Agora Deus queria que ela parasse com isso para ela se encher de quem? Dessa água viva, que é real. Aleluia? E é bem real mesmo. Dessa satisfação interna. Como que ela prova que aceitou a verdade? No verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela reconheceu Jesus Cristo. Ela não disse: o Senhor está pegando muito pesado. Ela falou: vejo que tu és profeta. O Senhor mexeu com a coisa mais séria da minha vida e eu aceito. É isso mesmo. Ela deixou que a luz o quê? Ela deixou que a luz entrasse dentro dela. Porque nem sempre, irmão, a luz vai vir para nos acariciar. Por que as trevas não gostaram da luz? Porque às vezes a luz incomoda. Quem aqui já escutou pessoas que dizem: eu não quero nem ver e eu não quero nem saber? Quem já ouviu isso? Eu prefiro nem saber. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Não querer saber, não querer encarar, fugir de certas coisas, é permanecer dentro da escuridão. Quem sabe que Jesus Cristo, no trato com seus apóstolos, a luz comia solto o tempo todo? Quem sabe disso? O tempo todo. Vocês querem os efeitos do Emanuel em suas vidas? O Deus conosco? E o seu nome será chamado Emanuel. Então é necessário que você entenda, você precisa e eu sentir os reflexos de uma iluminação. Quem já foi num dentista aqui? De graça ou pago? Do governo ou particular? O que ele faz depois que você deita na cadeira e abre a boca? Costuma-se ter acoplada à cadeira do dentista o quê? Uma luz desse tamanho, não é? E ele acende uma luz bem no seu rosto assim e ilumina a sua boca. Eles não trabalham sem iluminação. Deus vai trazer à luz as coisas. Ele trouxe à luz um desajuste na vida daquela mulher. Então, quando você quiser a vida, porque Ele é o caminho, o quê? A verdade e a vida. O que nos separa da vida é um ajuste com o quê? Com a verdade. Quanto mais você encarar a verdade, mais vida você terá. O Samuel acabou de ler a história de Caim. Caim quis a verdade? Ele quis a verdade? Ele preferiu continuar o quê? Ele preferiu continuar? Ele preferiu continuar o quê? Ele preferiu continuar na mentira, mas eu vou falar uma coisa melhor. Domingo eu fui para casa e eu fui debaixo de um peso espiritual muito grande. E eu nem consegui dormir. Eu só fui dormir quase 2 da manhã. Porque esse assunto estava me incomodando. Sobre a verdade e a vida. E se Deus promete vida, eu vou querer vida. Se Ele promete a vida, eu vou querer a vida. Vou dar outra explicação de vida. Ali do lado, a gente plantou ixória. Que até a Fátima falou: bota ixória, pastor. Entre uma planta e outra, bota ixória. Lembra disso? Que você falou há 3, 4 anos atrás? Então, fui lá, comprei uma armudinha de ixória e plantei aqui na lateral. Um dos irmãos está até aqui no dia. A gente plantou desse tamaninho. Quando você passa ali agora, elas estão desse tamanho. 3 anos depois. Sabe por quê? Porque está vivo. Agora, o que mais me impactou essa semana foi chegar ali agora, a gente limpando a lateral ontem, entre a fresta da calçada, está crescendo uma. Com flor já. Ela deu um jeito de sair por dentro da fresta. Ela deu um jeito de sair por dentro
de um simples espaço e está nascendo. Aí o Paulo falou assim, deve ter caído alguma semente aqui. Sabe por quê? Tudo que é vivo, cresce. Tudo que é vivo, cresce. Então eu quero a vida, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Eu quero que as coisas fluam. Agora, ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu voltei para casa debaixo daquele peso no meu coração. E por volta de 1h da manhã... É Tiago teu nome? Tiago? Vitor. Por volta de 1h da manhã, Vitor, naquele conflito interno, aquela voz que eu sei que é a voz do Espírito Santo falou assim, procura ouvir a palavra engano. Porque pior do que a mentira é o engano. E eu pude descobrir que o diabo, ele não mentiu para Eva. O diabo nunca mentiu para Eva. O diabo enganou a Eva. A pessoa só vive na mentira depois que ela está viciada no engano. E Jesus veio para nos livrar do engano. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora. No livro de Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você tinha que se perguntar, por que Deus aparece pessoalmente para uma pessoa? Pense comigo bem devagar. O que faz? 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Porque a gente fala assim, eu quero ver muito Deus aparecer, eu quero ver muito, Charlie, Deus se mover, eu quero ver muito Deus presente. Você já parou para perceber, Júlio, que Deus pode estar falando com a pessoa cara a cara e assim ela não querer mudar? Caim tinha algum problema com avivamento? Tinha. Ele oferece um sacrifício e Deus o quê? Deus o quê? Alô? Vem. Só que Deus vem e emite o veredito dele para um e emite para outro. Para você eu aceito e o teu eu não aceito. O teu me alegra e o teu não me alegra. A tristeza de Caim era simplesmente a tristeza de Deus. Deus não se agradou. Caim não fez Deus feliz e ele ficou infeliz. Diz a Bíblia, de Abel ele se agradou. Aí ele deu um sorriso. E o fogo comeu o sacrifício do Abel. Do de Caim, Deus não se agradou. E diferente dos humanos que gostam de viver mentindo e fingindo, quando Deus não agrada, ele não agrada e acabou. Deus não dá prêmio de consolação para ninguém. Amém? Deus não dá prêmio de consolação para ninguém, querido. Não, vamos dar um negocinho aqui para ele não ficar triste. Ele não trabalha dessa forma. E sabe, isso é bom ou é ruim? Alô? É bom ou ruim? Isso é bom demais, isso é ótimo, porque ganha tempo para a gente encarar a realidade. Amém? Porque Deus não nos criou para viver mediano, Deus não nos criou para viver de esmola, Deus não nos criou para viver pequeno, Deus nos criou para ser vivos e crescentes. Então, Jesus fala para o Caim lá, não gostei da sua, se você fizer do jeito que eu gosto, amém. Ele gostou da verdade? Não. Ele falou, vou matar. Procurou o irmão e matou. E eu escutei essa semana uma frase. Quando Caim matou Abel, ele não matou Caim. Ele não matou Abel, ele estava se vingando de Deus. Como Deus não gostou do negócio, ele matou o cara que Deus gostava. Abel
Nunca matou Caim apenas, ele tentou se vingar de Deus. E ele arrumou um problema para a vida dele. Porque a crise dele não era se Abel oferecia algo bom, era se Deus o quê? Aceitava. A felicidade de Caim e Abel, a felicidade de Abel com Deus não incomodava o Caim. Então eu vou te fazer infeliz agora. Matou o cara, acabou. E só piorou. Caim não gostou da verdade. E daqui a pouco eu vou te explicar por que que as pessoas não gostam da verdade. Você quer saber? Amém? Por que que o ser humano tem um problema com a verdade? A neurociência já comprovou, sabe o que, irmão? Que o cérebro humano, ele não detecta o que é verdade e o que é mentira. Por isso ele é bom para gostar de mentira. É mais fácil uma mulher querer virar a Mulher Maravilha do que se tornar uma mulher virtuosa. É mais fácil o cara querer virar um super-homem de mentira do que ele querer se parecer com Jesus. Porque, vou te explicar por que que o homem gosta tanto do engano e da mentira. Olha o que diz aqui. Eu fui digitar a palavra mentira no Novo Testamento, tem umas 7 vezes. Agora, sabe quantas vezes tem a palavra engano? 22. A palavra mentira tem poucas vezes, mas engano tem muitas. Porque o que introduz o homem na mentira é o engano. E foi o engano que o diabo usou no início para destruir Eva e destruir o primeiro casal. Diz aqui, capítulo 11, versículo 1. Quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Paulo está lembrando para onde ele estava levando a igreja. Levando para Cristo. Esse é o papel de um pastor. E para que eu estou te pastoreando? Não estou te pastoreando só para que você tenha uma casa, você tenha um carro, um casamento feliz e ganhe dinheiro. Você está sendo preparado e preparada para se apresentar para quem? Para Cristo. E de uma maneira pura. Esse é o objetivo de um pastor. Preparar um povo para apresentá-lo para Cristo. Qual o ponto final do ministério? O ponto final, a parada final de uma igreja vai ser diante de quem? Diante de Cristo. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar para Cristo. Cristo vai voltar. E cada dia que passa está mais próximo. E a semana passada eu tive um sonho de novo. Sonhei que eu olhava no final da rua, estava vindo Cristo e uma comitiva. E aquela voz falava assim para mim, está mais próximo do que nunca. Está mais próximo do que nunca. Versículo 3. Mas eu temo. Paulo tinha um temor, o medo de Paulo. Paulo dizia que não tinha medo, mas Paulo tinha um temor. Ora o medo que Paulo tinha. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, de alguma sorte, assim seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e essa corrupção vai gerar um problema, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Por volta de 1h30 da manhã, ficou bem claro uma coisa no meu coração. As coisas com Jesus são simples ou complicadas? Simples. Jesus é simples. Tudo de Jesus na nossa vida, Thalita, tinha que fluir de forma simples. Agora, o que é que complica a simplicidade? Sentidos corrompidos. Sentidos corrompidos
nos afastam da simplicidade. E como que os sentidos foram corrompidos? Através do engano no Jardim do Éden. Então, eu fiquei com muito medo desse texto. Nós temos no mínimo 5 sentidos. Visão, o que mais? Audição, o tato, olfato, o paladar. Desses 5, 4 estão aonde? Os 5, na realidade, estão todos aonde? Na cabeça. Visão, na cabeça. Audição, na cabeça. Paladar, na cabeça. Olfato, na cabeça. E o tato, ou sentir as coisas, também está na cabeça aqui, você sente. Se beliscar aqui, você sente. Agora, todos esses sentidos, eles funcionam de forma aleatória ou eles têm um ponto de comando? De onde que sai? Qual o lugar que faz esses sentidos funcionarem? O cérebro. Se lá onde processa esses sentidos estiver não funcionar, você não enxerga. Há pessoas que ficaram cegas por causa de um trauma que deu na cabeça e desligou o olho. O cara fala, ó, suas vistas funciona tudo. Você não tem nada no globo ocular, mas algo lá dentro do seu cérebro ficou danificado que impede você de enxergar. Então, o que aconteceu lá no Éden? No Éden ocorreu uma corrupção. Quem aqui já teve o desprazer de ter um computador com programa corrompido ou celular com programa corrompido? Quem já passou por isso? O que acontece quando o programa que roda no computador, no celular, está corrompido? Acontece o quê? Ele trava, ele trava, e se continuar e não resolver o que entrou ali para corromper, tem hora que para de funcionar. E aí tem que fazer o quê? Tem que reformatar a máquina e botar um programa de novo ali dentro. Qual era o programa que Adão rodava dentro da máquina dele no começo? O programa que Adão rodava dentro dele era um programa chamado a Palavra de Deus, que disse para ele, seja fecundo, multiplique, enche a terra e domine. Esse foi o programa. Qual foi o programa que Deus botou dentro de Adão? Você é a minha imagem, você é a minha semelhança. Qual foi o programa que ele botou dentro de Adão? Tudo isso aí é seu. Pode ficar com tudo. Governe para mim e a partir de mim. Esse era o programa. E o programa também dizia assim, olha, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto este programa estava rodando na cabeça de Adão, tudo era simples. Deus aparecia na viração do dia e Adão ia conversar com Deus. Porque, não sei se você sabe, seus olhos foram feitos para ver Deus. Amém? Seu ouvido foi feito para ouvir Deus. Eles não foram feitos só para você ver coisas, eles foram feitos para ver Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O profeta Daniel entrou num nível de vida com Deus tão profundo que o anjo apareceu na beira do rio e ele viu o anjo. Agora, os caras do sentido sujo não viram. Alguém está pegando? Alguém está pegando? João Batista viu o quê? Viu o quê? O Espírito descer em forma de pomba. Ele viu, os outros não. Repita comigo, é simples. Agora o problema é que para um cego, está na frente, mas não enxerga. Está do lado, mas não ouve. E o pior é quando é um cego guiando outro cego. Ambos caem no buraco. Então qual foi o objetivo? O diabo falou, eu tenho que corromper o sentido da Eva. Então eu vou enganá-la. As palavras de uma pessoa, o que são as palavras? A expressão do interior de alguém. Vamos terminar agora lá no livro de Gênesis, capítulo 3.
Porque eu tenho um compromisso com a verdade e com a causa das coisas. O diabo mentiu ou enganou Eva? Mentira é a ausência da verdade. E o que é o engano? É uma mistura da verdade com a mentira. Engano é a mistura da verdade com a mentira. É uma malandragem. Isso é um engano. E a palavra engano tem muito mais na Bíblia do que mentira. Toda pessoa que já se acostumou com a mentira, um dia caiu dentro do engano. Todo cara que hoje é um viciado em crack, um dia gostou de cigarro. Depois pulou para maconha, era só para dar uma viagem, da maconha ficou ruim, pulou para cocaína, da cocaína acabou o dinheiro todo, pulou para o crack e agora está lá com aquela vida podre. Ninguém entra de vez dentro da mentira. Ninguém. Você tem que tomar cuidado com o que entra na sua cabeça, porque pode corromper os seus sentidos. E sentidos corrompidos corrompem também o teu comportamento. Você pode hoje à noite estar com altos padrões bíblicos na cabeça, decidido a fazer amanhã e começar a fazer. Você começa fazendo tudo do jeito certo. Aí Satanás fala assim: eu não vou proibir ele de fazer nada, eu só vou botar uma outra informação dentro dessa cabeça para poder corroer os sentidos dele ou dela. Eu continuo isso na próxima mensagem. E daqui a pouco você vê uma pessoa que estava fazendo de um jeito, agora está fazendo de outro. O programa que estava funcionando de um jeito, agora começou a travar. É porque tem uma outra informação dentro dessa cabecinha. Tem outra informação. Então Satanás te afasta da simplicidade quando destrói ou corrompe os teus sentidos. Olha como Jesus falou para expulsar o demônio do epilético. Como é que faz para expulsar, Jesus? Olha a simplicidade. Essa casta sai com jejum e oração. Olha só que simples. Mas a cabecinha tem que estar. A maioria das coisas que você não consegue ver acontecer na sua vida, talvez não é mais falta de poder. E não é falta de Deus. É que alguma coisa nos seus sentidos não estão bem. Alguma coisa entrou aí e corrompeu. E alterou teu impulso. Porque todo o nosso impulso de ação é governado pela cabeça. Quem sabe disso? Tem coisa que não é mais oração. Tem coisa que é a cabeça correta. Ora, a serpente, que era mais astuta do que todos os animais que Deus tinha feito, esta disse à mulher. A mulher começou a conversar com o interior do demônio. Ela começou a ter acesso às entranhas do Satanás. Não dialogue com o diabo. Quem aqui já passou por algum momento de vir uns pensamentos na sua cabeça assim? Você falou, como é que eu estou pensando isso? Toma cuidado com os diálogos do diabo com você. A serpente disse para a mulher, é assim que Deus disse? Ela bota Deus, não bota? É assim que é o engano. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. Perceba, ela pega o que Deus falou e tira apenas o quê? E tira apenas o quê? Apenas um pedaço. Deus não falou isso. Deus falou assim, ó. De toda árvore comereis, menos a do conhecimento do bem. Mas o que é o engano? Bota o nome de Deus, bota comer, jardim e altera. E captura a atenção da Eva com o nome de Deus. E disse a mulher,
do fruto das árvores do jardim comeremos. Aí ela começa a conversar com o demônio. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Para que não? Para que não? O que Jesus veio fazer? E vida em abundância. Perceba que as palavras, Fernanda, de Jesus, doutor, as palavras dele é tudo voltando a restaurar a vida perdida no começo. Então a serpente disse para a mulher, aí a serpente foi e resolveu mentir. Primeiro ela enganou, depois ela mentiu. Certamente não morrereis. E aí ela foi mais adiante. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela bota Deus de novo e vai capturando o coração da Eva. Versículo, e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer. O sentido da Eva agora aqui já estão o quê? Alterados. Agora Eva olha uma coisa com outros olhos. Isso aqui é a corrupção dos sentidos. Isso é o problema de ter uma mente alterada pelo demônio. Pode ser o pastor mais santo. Começou a escutar o demônio pela boca de alguém. Daqui a pouco fica menos santo. Pode ser o cara mais honesto, porque tem um programa de honestidade dentro de si. Entrou uma pitada de desonestidade. Daqui a pouco só um pouquinho. Só uma olhada. Só uma frase. Só um bom dia. Só um minha querida. Só um como está você. É porque eu estou me sentindo sem valor. E aí começa. Cuidado com os porquês do diabo. Ele apresenta um porquê. O diabo falou, é porque Deus sabe que no dia que você fizer, você fica igual a ele. Quando eu era menino, eu vendia sacolé na rua e eu fui na oficina. E nesse dia eu tinha direito a chupar 2 sacolés quando eu vendia. Eu tinha 30% do que eu vendia e tinha direito a comer 2 de graça. Eu me lembro que quando eu fui vender o sacolé na oficina, eu fui comer um desses que eu tinha direito, e eu fui e lavei o sacolé dentro de uma vasilha que tinha uma água. Lavei, sequei na minha roupa o sacolé e coloquei na boca. Depois de alguns minutos eu senti meus dentes começando a parecer que estava desbotado. E quando eu olhei para a minha roupa, estava rasgada. Eu lavei o sacolé dentro de uma água com solvente de tinta. E aquela química do solvente corrompeu a minha camisa, cortou, rasgou e começou a estragar meu dente na frente. A voz do diabo também tem o mesmo poder de dissolver um raciocínio seu. Você pode estar com a tua cabeça redondinha no assunto. Dependendo de quem e de como você ouvir, seu comportamento vai mudar. Não é à toa que a Bíblia diz que as más conversações, elas fazem o quê? Elas corrompem. Elas corrompem. No livro de Jeremias diz, enganoso é o coração do homem. Porque bota esse versículo aí de Jeremias. Até aqui está tudo claro? Cuidado com o engano. Muito cuidado. É só um pouquinho. É só aqui. É só hoje. É porque
Eva abriu a mente para o demônio e o que não fazia efeito nenhum para ela passou a fazer. Eu pergunto, por que ela passava por aquela árvore o tempo todo e aquilo nem mexia com ela, mas agora o que não fazia diferença nenhuma passa a fazer? Porque ela passa a sentir coisas a partir dos desejos de Satanás e não dos dela. A serpente passou os desejos dela para dentro de Eva. E Eva passa a ver as coisas do jeito que o diabo via. Perceba que o primeiro sentido que ficou alterado foi a visão. E vendo que era boa para comer, ela comeu. Cuidado com o estrago que o diabo pode fazer dentro da sua cabeça. Um estrago tão grande que vai alterar os teus comportamentos. O que vai fazer um homem bagunçar com toda a sua vida e sua família? Simplesmente sentidos que foram corrompidos. Como que fulano pôde fazer isso? Como que fulana fez isso? Como que cicrano fez aquilo? Ué, conversou demais com quem? Com Satanás, e a mente foi corrompida. E você sabe que sentimentos geram pensamentos, e pensamentos geram comportamentos. Nossos comportamentos são governados pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são governados pelos nossos sentimentos. Entendeu? Sentimento, pensamento, comportamento. Se eu começar a falar aqui, ó, sai correndo que o teto vai cair, você vai ter qual sentimento? Alô? Medo. Você vai começar a correr daqui de dentro. Sentimentos alteram pensamentos. Pensamentos mudam comportamentos. Cuidado com o diálogo com o enganador. Não, tem uma mente forte. Não, comigo não, violão. Enganoso é o coração. Mais do que... O coração não é só enganoso. O coração é o quê? Perverso. Quem? Perverso quer dizer distorcido. E aí Deus termina, e eu aqui também termino, dizendo, verso 10. Eu, o Senhor. Qual é o segredo de Deus para o nosso coração? Eu esquadrinho o coração. E provo as entranhas. Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas. Ninguém será recompensado por ações externas, mas será recompensado pelas motivações do coração. Por isso que um coração, quanto mais íntegro ele for, íntegro, ou seja, alinhado à palavra, mais Deus abençoa. Quanto mais perverso, mais Deus não abençoa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração da Eva se sujou. Isso mexeu comigo. Eu esquadrinho e eu provo as entranhas. Para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo suas ações. Começa no coração e termina nas ações. Nada externo nasce no externo. Qualquer coisa externa que se explode, primeiro começou dentro do coração. Olha, como é que pode ter feito uma coisa dessa? Como que pode? Roubou. Como é que pode aquele pastor fazer isso? Como é que pode? Como é que pode? Primeiro, o demônio teve uma estratégia. Deixa eu enganar.
os sentidos dele. Deixa eu corromper seus raciocínios. Porque uma pessoa do raciocínio corrompido tem ações corrompidas. Vamos orar? Isso está claro para você? Isso está claro no seu coração? A partir de hoje, tome cuidado com o que você coloca dentro de você. Não se engana não, tá? E se Deus fizer com você o que fez comigo um dia desse, agradeça. Um dia desse eu fui ver uma série para ver a verdade da série. Quando eu dormi, meu irmão, foi tanto demônio que veio me atacar, me dar boas-vindas. Mas tanto. Quando eu fui dormir, só foi fechar o olho, as boas-vindas vieram. Na hora. Um capeta atrás do outro. E quando eu acordei, Deus falou assim: tu está caçando instrução no meio do lixo, cara? Para com isso. Se você de fato está afim de ver alguma coisa dar certo, vai lá direto no assunto e resolve. Para de se enganar. Para de se enganar. Você está afim de que seus sentidos passem a enxergar do jeito certo ou errado? Cuidado com o que você e eu botamos dentro da nossa cabeça. Fiquemos de pé. Jesus é simples ou complicado, Xavier? Crianças, gravem isso hoje. Não tem complicação. Amém? Não tem complicação. O que está com defeito são os nossos sentidos. Não tem complicação. Amém? Não tem complicação. Não tem. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor nos livre dos espíritos do engano. Que o Senhor nos livre do nosso próprio engano. Nos livre desse veneno que foi colocado dentro de nós. E que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, venha nos purificar desse veneno diabólico em nome de Jesus. Eu oro também que a tua palavra, que é viva e eficaz, continue nos purificando de todo esse engano. Que esse DNA satânico diabólico, que danificou a mente e a natureza humana, ele continue sendo destruído dentro de nós, que é o que Paulo chama de jogar fora o corpo do pecado. Em nome de Jesus, obrigado pelo sangue derramado naquela cruz. Obrigado pelo nascimento de Jesus e pelo sangue derramado. Mas agora eu oro, nos ajude a não abrir caminho para a serpente nos enganar. E nos ajude a tomar cuidado para que a gente não passe a desejar o que nunca desejou e não passe a querer o que um dia parou de querer. Pai amado, que o nosso querer pare de ser governado pelo inferno. E nós passemos a desejar e querer as coisas que vêm do alto. Nos ajude a consagrar os nossos sentidos para ti. E livra-nos do engano. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.